Olá, eu sou a Patrícia Giardini e hoje coube a mim dar continuidade ao projeto da nossa querida Messe de Amor, projeto Jesus de Nossas Almas, no qual nós trabalhamos as obras de Amélia Rodrigues, sob a psicografia do querido Divaldo Franco, e neste momento estamos estudando a obra Quando Voltar a Primavera, e o capítulo em específico é o capítulo 10, a lição difícil. Então, o contexto deste capítulo é aquele contexto logo após Jesus proferir o Sermão da Montanha. E a Amélia Rodrigues é um espírito que ela nos coloca dentro do local onde nós estamos lendo aquela história. Então, dali a pouco, nós estamos sentindo o clima daquele momento, nós estamos vendo a paisagem, parece que nós estamos participando daquele momento, tal a profundidade e a emoção da leitura que Amélia Rodrigues nos proporciona. Então vamos à leitura. As inquietações se demoravam asserenadas sob o pátio estrelado da noite harmoniosa. Então já deu para perceber que o momento era um momento noturno, o céu estava estrelado e as pessoas estavam inquietas porque tinham acabado de ouvir o Sermão da Montanha. O código de moral sublime, que foi praticamente um código que Jesus acabara de proferir, inscrito nos corações, deveria permanecer indelével para os milênios por vindouros, norteando as mentes e confortando as almas aturdidas pelo perpassar das dores através dos évos. Évos quer dizer eternidade. Então, aquele momento era um momento que estava marcado para repercutir por toda a eternidade, dada a sublimação, ao momento especial que se tratava, um dos mais destacados enquanto o mestre esteve aqui na Terra, que é justamente o Sermão da Montanha. Sopravam as aragens brandas da natureza em festa, respingadas pelo frio trazido do mar, ou seja, era um momento que estava ali, as pessoas que ali estavam sentindo aquele vento, que vinha do mar, a maresia. Então era isso, assim estavam as pessoas. Tinha-se a impressão, deixa eu voltar aqui, tinha-se a impressão de que aquelas horas ultrapassariam os tempos e ficariam como os momentos culminantes da Terra, ou seja, um dos momentos importantes, mais importantes, que nós passamos até hoje como humanidade. Nunca dantes se dissera nada igual. Jamais se ouviria algo equivalente àquele sermão do monte, diz a autora. Estavam lançadas, em definitivo, as bases do reino eterno sobre os escombros do mundo perecível. Em sua tangibilidade transitória, o que a autora quer dizer aqui? Que era um momento tão difícil, de pobreza, de tristeza, de morte, de angústia, e dentro daquele momento, então, vem o alívio de palavras tão bonitas e tão verdadeiras, mas que talvez as pessoas custassem um pouco a acreditar. Então, falar um pouquinho sobre o contexto do Sermão da Montanha. Ele está contido nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus e é um discurso de Jesus que resume os ensinamentos e valores do reino de Deus. Ele começa com as bem-aventuranças que exaltam a humildade, a misericórdia, a paz e continua com instruções sobre como viver de acordo com a vontade de Deus, como amar os inimigos, orar, não julgar e não se preocupar excessivamente com os bens materiais. O Sermão da Montanha, ele estabelece um padrão moral para as pessoas e esse padrão moral é muito elevado, enfatizando a importância da transformação interior e da prática da palavra divina, não apenas o cumprimento externo das leis, mas o cumprimento de cada um dentro de si mesmo.
Então é nesse contexto, né, que as lágrimas, a autora, voltamos na autora, as lágrimas vertidas em silêncio no altar das meditações das almas colhidas pela sinfonia das bem-aventuranças constituiriam, a partir dali, o adubo para as sementes de luz da Boa Nova. Então, a Amélia Rodrigues compara as bem-aventuranças com uma melodia, né, com uma música, uma linda música que deveria soar nos ouvidos mais aflitos, daqueles que mais necessitavam de ouvir aquela música, né? No caso, aquelas palavras. Quando se preparavam o mestre e os discípulos para retornarem aos penates, e penates quer dizer lar, de alma túmida pela felicidade, ou seja, eles estavam entumecidos, eles estavam muito felizes, Simão Pedro mais se acercou do Rabi e, desejando realçar a grandeza das lições sorvidas, não pôde soptar interrogações, ou seja, não pôde deixar de fazer perguntas que lhe bailavam na mente simples. Então nós sabemos, né, da fragilidade dos apóstolos, do quanto os apóstolos eram simples. Eles foram escolhidos a dedo por Jesus, mas foram escolhidos por sua simplicidade, por suas diferenças, por sua diversidade. Né? Os apóstolos, eles não eram iguais, eles tinham características completamente diferentes. E Simão Pedro, então, dentro da sua simplicidade, ele estava ávido por fazer perguntas para Jesus. Amante da lei, vira o esboroar dos velhos códigos de soberba e perversidade, abrindo-se-lhe aos sentimentos uma madrugada de bênçãos que o impelia à incontida ventura. Rabi, interrogou hesitante, jamais alguém enunciou ditos, quais os que aqui foram proferidos. Nunca mais se repetirá esta tarde profunda e abençoada. Emulado pela silenciosa aquiescência do amigo querido, prosseguiu. Então Jesus ficou lá ouvindo, então isso deu aso ao Simão Pedro continuar falando o que ele queria falar. E ele continuou: todos os enunciados penetraram minha alma qual se fossem um punhal aguçado, feito em luz, que rasgasse a cortina de sombras que me envolvia o espírito. Sempre acreditei e temi a soberania da lei e dos seus austeros códigos. Agora, em face dos dispositivos do amor, sem dúvida participo de uma revolução que modificará toda a estrutura da coletividade do mundo, O Evangelho passará a ser a diretriz firme e doce para o futuro, conclamando o homem à responsabilidade, à abnegação, ao trabalho pelo progresso. Ele continua. As bem-aventuranças, hoje aqui apresentadas, são a excelência da esperança. Bênçãos sobre bênçãos para os humildes, os brandos, os pacíficos, os amantes, os sedentos de justiça e de verdade. Não pôde prosseguir. Os olhos marejados de pranto irromperam em cascatas, enquanto a voz se estrangulava na garganta túrgida pela emoção superior. Então, a gente imagina Simão Pedro, dentro da sua simplicidade, com todas as suas dificuldades, né, que ele ainda demonstraria no decorrer dos próximos dias que Jesus perpassaria aqui na Terra. Ele ouvindo e sentindo, né, e entendendo a importância de tudo que Jesus acabara de falar, né, ele acabara de dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E Simão Pedro então pôde entender que aquilo tudo repercutiria para o resto da humanidade. Aquilo tudo modificaria o modo de pensar das pessoas que estavam encarnadas naquele momento.
Compreendendo as ânsias do discípulo amado, o Senhor falou-lhe em socorro afetuoso. Então, só então, Jesus foi e falou com Simão Pedro. Primeiro ele deixou, ele escutou, ele ouviu o que o seu discípulo tinha para lhe dizer. E ele queria ouvir, ele ouviu interessado. E depois, então, ele disse a Simão Pedro: o Evangelho prepara o mundo novo. A sua influência modificar-se-ão as paisagens morais do homem, da humanidade, sim. Não obstante, jamais revoga as leis. Adiciona-lhes o sal do amor, da misericórdia, justiça e misericórdia, severidade e amor. Eis os pilotis das edificações novas. Até aqui, a violência caracterizou o poder. No entanto, não existe maior violência do que a pacificação. Forte não é o que tripudia sobre o fraco, nem o que esmaga aquele que cede. Este ganha talvez, mas não se realiza na peleja. A verdadeira vitória ocorre nas telas íntimas do mundo moral. Superar as paixões, vencer as dificuldades e as frustrações, renunciar quando poderia exigir, ceder quando desejaria pelejar pelo triunfo, amar quando tudo conspira contra esse sublime sentimento. Entendes? Então Jesus passou a continuar o que ele estava falando, né? Porque é muito fácil a gente amar aquelas pessoas que nos amam. É muito fácil amar os que estão ao nosso redor a nos obedecer, a fazer as nossas vontades, a concordar conosco. Quando chega alguém, né, que quer briga, quer conversa, quer continuar, né, aquela discussão e dialogar sobre aquele conflito, muitas vezes nós não aceitamos. E Jesus coloca, né, isso, que a bem-aventurança, que a realidade é essa aqui, né, de você ser forte quando você ouve, quando você compreende, que você não precisa concordar, né, mas você compreende, você não vai sair por aí matando todo mundo porque as pessoas não concordam com você, nem prendendo a todos porque as pessoas não estão cumprindo as leis. E vejam a inteligência de Jesus. Ele não fala que as leis humanas são erradas, né? Ele fala que ele veio trazer um plus, que ele veio completar essas leis e encher essas leis de amor, de caridade, né? De coragem, de perseverança, de fé no porvir. E daí então Simão Pedro vem e fala para ele: sim, Rabi, né? Jesus perguntou: entendestes? E daí ele disse: sim, Rabi, respondeu o discípulo com doce ternura. Compreendo e me comovo. Nada maior do que dar a vida por amor, oferecer-se em holocausto a benefício do próximo. E é nesse ponto que as minhas indagações se fazem perturbadoras. Convidaste-nos a amar os inimigos. No entanto, como fazê-lo? Então, assim, Simão Pedro já estava contagiado com toda aquela vontade de ajudar, aquela vontade de ser útil, com aquele futuro que lhe esperava e que ele sabia que ele tinha um futuro árduo pela frente, que ele tinha grandes batalhas pela frente. Mas ele queria aproveitar o mestre ainda e perguntar: mas como que eu faço isso? Como que eu faço para perdoar, né, o meu maior inimigo? Como que eu faço para não reagir às injustiças, né, sair batendo em todo mundo? Então, né, o mestre, aliás, Simão Pedro diz: se alguém propositadamente fala de nós, fere-nos com o verbo ácido e humilha-nos com doestos, ou seja, com palavras agressivas, desrespeitando o direito de dignidade moral que o Pai nos concede a todos, como proceder? Então, aquilo que a gente acabou de falar,
amar aquele que é bonzinho, que tudo concorda com a gente é fácil. Mas e aquele que nos enfrenta, né? Que vem contra nós, que joga muitas coisas que realmente nós fizemos, talvez de errado, joga nas nossas costas. Daí Jesus responde: continuar amando e nunca revidar mau conceito por agressividade, né? Então, por mais que a gente sinta essa vontade de revidar, essa vontade de ir atrás e de fazer justiça, Jesus fala que não, né? Que nós devemos continuar amando. Mas Jesus não fala que nós não devemos lutar, né? Vamos seguir aqui. E se estimulado pelo nosso silêncio, o adversário estrugir em nossa face uma encorajada bofetada, desrespeitando os valores morais e contrariando as determinações legais que legislam contra a violência, facultando ao agredido o direito de um justo processo. Como agir? Alguém nos agride? Como que eu faço? O que eu faço diante disso? Já que Jesus falou que nós temos que amar nossos inimigos, oferecendo-lhe a outra face. Não nos é lícito responder brutalidade por brutalidade, agressão por agressão. Então Jesus fala oferecendo-lhe a outra face e depois ele dá o exemplo. No momento mais difícil que Jesus teve, que foi, né, o julgamento e depois a crucificação, ele ofereceu, como nós já sabemos, a outra face. E muitas vezes oferecer a outra face não é oferecer a outra face para apanhar, mas é verificar uma outra possibilidade, verificar o que eu posso fazer para melhorar, para sair dessa situação, o que eu posso fazer para modificar aquele estado de coisa que eu estou passando naquele momento, aquela raiva, aquela angústia, por ter levado uma contrariedade de uma pessoa, de um inimigo, vamos dizer assim, e eu responder isso com pacificação. Como fazer isso? E é isso que Simão Pedro vai esperando, né? Ninguém, no entanto, terá forças para uma atitude pacífica de tal monta. E se for tentado a reagir, ou se reagir dominado pela cólera, e a gente sabe que tudo isso aconteceu depois, né? Porque Simão foi aquele que foi defender Jesus a hora que ele viu que Jesus ia ser preso, né? Ter-se-á, Jesus responde, ter-se-á tornado igual ao agressor, ou até pior que ele, porque o discípulo do Evangelho será a luz do mundo, o sal da terra, o pão da vida e nunca o fel, o veneno, a treva. Apesar dessa realidade, se o inimigo se investir de estímulos à viva força, partindo para o crime, ameaçando a destruir a nossa vida, mestre, o que eu faço? Ainda aí, Simão, convém não esquecer que o criminoso é sempre o infeliz, nunca a vítima. Supliquemos ao Pai que nos livre do mal. Todavia, não temamos os maus. Se o nosso amor não possuir a força de acalmá-los, e aí Jesus fala que nós podemos tentar acalmar essa pessoa, a culpa não será deles. Aquele que conduz à claridade deve vencer a treva exterior e não se encharcar de sombras. Então Jesus é muito claro, dizendo que a gente não deve se meter em encrenca, né? Mais ou menos por aí. Mas e se vierem me provocar? Tenta dar um jeito de se escapar dali. Não é sair correndo, mas tentar contornar a situação, mostrar um outro lado, tentar conversar, né? Isso aí é ir atrás de uma cultura de paz e não ficar revidando com mais violência. Apesar disso, mestre, nessa atitude, não estaríamos estimulando o crime em geral? Não, antes, gente, me perdi aqui. O coração puro e a mente calma não receiam nunca. O portador da violência combure-se nas labaredas em que ardem os sentimentos da própria agressividade. Ou seja, quando a gente entra naquela vibração de perder a cabeça, né, a gente se
perde mesmo ali, é perder a cabeça, é se perder mesmo ali naquela situação. É muito difícil a gente sair daquele momento de raiva, daquele momento difícil, onde nós vamos muito baixo na nossa psicosfera, né, onde nós agimos com muitos sentimentos ruins e deixamos que aquilo tome conta de nós, e daí então só depois de um tempo que nós conseguimos refletir sobre o que nós fizemos. Mas, ao contrário, né, se a gente ouvir os ensinamentos do Cristo, né, e refletir sobre essa conversa que ele está tendo com Simão Pedro e nos prepararmos para o embate né, entendermos esse oferecer a face, que oferecer a face não é necessariamente você falar, bate desse lado, né, mas é você mostrar um outro lado, né, e tentar conversar, tentar apaziguar a situação e não se contaminar por aquela raiva, a raiva daquele momento. Então nós estaremos vencendo, nós estaremos deixando o coração cada vez mais puro, né? Repetindo, o coração puro e a mente calma não receiam nunca. Ele volta a falar, o portador da violência combure-se, ou seja, ele se joga nas labaredas em que ardem os sentimentos da própria agressividade. Parece que atear fogo no álcool. Quando a gente se deixa levar pela agressividade, nós vamos buscar lá dentro do nosso eu a agressividade que nós temos latente dentro de nós, né? Porque nós sabemos, nós vivemos num mundo de provas e expiações, nós não somos perfeitos ainda, estamos longe disso. E é lógico que nós temos a nossa agressividade, ela fica ali, quietinha. Quanto mais a gente pratica esses ensinamentos do mestre, mais elas vão ficando escondidas. Mas um dia elas podem explodir. Quando ela explode, cabe a nós mostrar a outra face, ou seja, reconduzir a situação de uma outra maneira, ou nos enfiar ali naquela situação e daí vira aquela briga, né, contumaz, aquela situação da qual depois nós normalmente nos arrependemos bastante. E daí então o Simão Pedro, ele fala, apesar disso, mestre, nessa atitude, não estaríamos estimulando o crime em geral, o latrocínio em particular, em que os usurpadores não trepidam em prosseguir nos seus infelizes cometimentos? Ou seja, né, parece que é tão atual, né, isso aqui que Amélia Rodrigues já há um tempo nos ensina através das lições de Jesus, dos seus apóstolos. Será que a gente não está estimulando, não está falando, vai mesmo, continua assim, né? A gente não toma nenhuma atitude violenta, né? O mal se repara com o mal e o bem se repara com o bem, né? É assim que se a gente continua pensando assim, nós não estamos estimulando o mal. E daí Jesus vem e fala, de forma alguma, a violência somente diminui sua força má quando abafada nos tecidos da caridade, certo? Então, assim, a violência só vai deixar de ter força quando nós não nos tornarmos mais violentos, quando nós conseguirmos controlar aquela nossa agressividade que está ali latente dentro de nós, louca para sair para fora, mas a gente consegue deixar ela ali onde ela está, esquecida, e vai chegar um dia que ela não estará mais ali, né? Que ela vai desaparecer. Vai demorar um pouquinho, mas nós chegamos lá, né? Então Jesus continua, não nos cabe fazer justiça com as próprias mãos. Na condição de agredido e malsinado, nossa defesa não tem o direito de produzir vítimas. Seria a manutenção da criminalidade se a pretexto de salvarmos a vida, destruíssemos a do adversário. Gente, é uma lição muito profunda, né? Uma lição assim, muito para os dias de hoje, para as coisas que a gente tem visto, né? Em especial dentro do nosso Brasil. Por isso eu vou repetir. Não nos cabe fazer justiça com as próprias mãos na condição de agredido e malsinado.
nossa defesa não tem o direito de produzir vítimas. Ah, mas então eu vou ficar esperando alguém vir tirar minha vida, tirar a vida do meu filho, né? Não é isso que Jesus está dizendo, né? Jesus está dizendo que nós não devemos nos vingar, que nós não estamos mais no tempo da lei de talião, olho por olho, dente por dente, que nós devemos pelo menos tentar não revidar, devemos pelo menos tentar mudar a situação. Daí ele completa aqui, né? Seria a manutenção da criminalidade se, a pretexto de salvarmos a vida, destruíssemos a vida do adversário. Bandido bom, bandido morto? Não. Jesus diz que não. Afinal, se revidássemos com as mesmas armas em que diferiríamos deles, os maus, embora nos justificasse o errôneo proceder, utilizando a desculpa de que agredimos para conseguir a manutenção da nossa própria vida, isso é lícito? E daí a gente lembra de Paulo, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E Jesus vem e nos ajuda. Bem sei que isto não é fácil. O atavismo que procede da fera, que tem sobrevivido há milênios na jornada ascendente do animal para o homem, não será vencido de um só golpe no trânsito do homem para o anjo. Olha só, nós acabamos de sair de um mundo de provas e expiações, aliás, de um mundo primitivo. E agora, ainda no mundo de provas e expiações, nós estamos caminhando para um mundo de transição, né? Então, será que a gente vai conseguir, se a gente continuar com esse proceder, será que nós vamos conseguir sermos melhores, né? Sublimando tudo isso? Por isso, insisto, se somente amamos o que nos amam, em que seremos melhores do que os fariseus e os publicanos, né? Ou seja, aqueles que apenas hipócritas, né? Que falam de Deus, mas não praticam seus ensinamentos, e os publicanos, cobradores de impostos. Imprescindível amar e amar os inimigos, até que aqueles se sintam aturdidos pela nossa afeição. O mestre silenciou, ou seja, as pessoas se cansam, né, de receber tanta bondade a troco da maldade que eles proferem, que eles resolvem e pensam, uma hora eles acordam, né? Como a gente lembra de André Luiz, não demorou 8 anos lá no umbral para ele acordar, né, e entender que ele podia ser uma pessoa melhor a partir dali, do momento que ele lembrou do Cristo. Então, é isso que o mestre estava dizendo para nós. Então, Jesus silencia. Simão Pedro compreendeu a gravidade do ensinamento e mentalmente atirou-se na direção do futuro. Percebeu as lutas que viriam, começando a conscientizar-se das renúncias e sacrifícios que o Evangelho exigia. A gente sabe que Simão Pedro passou, depois que Jesus foi crucificado e que ele foi então pregar o Evangelho, a gente sabe o tanto que ele passou de dificuldade. Ele chegou a ser crucificado como foi Jesus, e ele não se conformando em ser crucificado da forma que Jesus foi, ele exigiu ainda ser crucificado de ponta cabeça, pois ele não seria digno de morrer como morrera o seu mestre. Então, naquele momento, Simão compreendeu. É lógico que de pronto ele não conseguiu ainda atender todos os ensinamentos do Cristo, porque mais tarde ele ainda brigou ali com o centurião, cortando-lhe a orelha, né, para defender Jesus. Ele negou Jesus por 3 vezes, né? Ele passou por muitas dificuldades que a vida humana trazem para a gente, a vida humana traz para a gente. Mas, né, ele percebeu as lutas que ele teria pela frente, e à noite, ao alto, em estrelas de prata, cantava uma grandiosa melodia de luz no zimbório, aguardando o futuro. O cantor desceu as labutas a fim de selar com o exemplo a sublime mensagem de amor aos atormentados e atormentadores do mundo. E assim, então,
nós terminamos essa nossa fala com essa boa vontade que as bem-aventuranças nos traz, de se não agir como o mestre agiu, pelo menos refletir sobre isso e tentar. E aos poucos, então, ir mudando o nosso proceder. Nós agradecemos a oportunidade que tivemos e encerramos esta fala com uma oração. E essa é a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal e da prática da maldade, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que essas palavras possam repercutir em nosso coração, fazendo morada aqui dentro, e que possamos levar a luz de Jesus aos que estão à nossa volta. Que assim seja. Obrigada.